Velocidade do site. Esse é um outro ponto que você precisa avaliar. Entre ter um site bonito e um site veloz, prefira um site veloz, tá? Muito cuidado quando for construir um site. Eu sei que a gente tem que cuidar do design também para ficar agradável para a pessoa que vai acessar o site, né? Mas cuidado com imagens. Não sobrecarregue demais o seu site com imagens, tá? Imagens de fundo, imagens de slides, tá? Animações, essas coisas, porque isso acabam tornando o site lento na hora de carregar, e esse critério ele conta bastante no que diz respeito ao Google. Perceba que a grande maioria dos sites que hoje são bem ranqueados, eles não usam slides principais ali quase. Eles só usam, vamos dizer assim, de maneira, vamos dizer assim, o mínimo possível. Eles tentam colocar o mínimo possível. Embora seja um ótimo elemento de design, de chamada para ação e de tudo mais, mas é bom você não sobrecarregar muito em relação a isso, porque você vai precisar de velocidade. E ter um site construído para ser veloz vai te dar vamos dizer assim, uns pontos a mais aí nos critérios aí de classificação do Google, tá? Então é muito importante você ver isso. Otimização para dispositivos mobile. Você precisa ter um site também que seja bem otimizado, construído exatamente para funcionar bem em dispositivos mobile. Não tem essa de dizer, o meu site ele é melhor visualizado no computador. Tem site que ainda hoje exibe de maneira muito errônea isso. Isso é vamos dizer assim, um pecado de um web designer, de um desenvolvedor web, colocar lá a frase lá, esse site é melhor visualizado numa tela tal por tal e na resolução tal e não ter um site responsivo. Você precisa ter um site responsivo, tá? Então, isso aqui é critério primordial no que diz respeito a SEO, certo? É ter um site responsivo. O Google passou recentemente a considerar primeiro a indexação dos sites para dispositivos mobile. Então, primeiro ele vê como é que está o teu site, indexa o teu site para dispositivos mobile. Por quê? Porque a computação mobile, a computação de bolso, né? Os celulares que a gente tem hoje, todos esses, vamos dizer assim, esses aparelhos que a gente usa no dia a dia, tablets e tudo mais, eles já são uma realidade assim muito dominante, né? As pessoas usam mais celulares do que computadores, do que desktops e laptops. Então, a sua preocupação tem que ser se o seu site é mobile, se ele é preparado para ser acessado em dispositivos móveis, tá certo? Isso é muito importante considerar também. Vídeos, né? É bom colocar vídeos nas suas páginas, tá? Então, escrever um artigo, teve um artigo ali que você postou, publica também um vídeo, né? Porque isso vai ser interessante. Deixa o link do vídeo ali também, deixa a visualização do vídeo, o embed do vídeo ali, né? Porque o Google vai considerar que tem mais informação ali naquela página, não é só o texto. Embora ele não leia vídeos, mas ele vai entender que aquilo ali é uma informação extra. Os robôs vão entender que aquilo ali é uma informação extra. Então, quanto mais você enriquecer o conteúdo, certo? Da sua página, melhor para você, tá? Melhor para a sua classificação. O tempo de permanência no site, isso aqui é importante também, tá? Isso aqui os robôs do Google consideram, o algoritmo do Google considera. Vou explicar isso aqui para você também. Por exemplo, eu entro no site que eu mencionei, como fazer pipoca. Vamos supor que esse é o primeiro resultado e eu entro lá no site. E eu chego lá naquele site, no artigo como fazer pipoca, e aquele artigo não fala nada de como fazer pipoca, diz só umas duas informações e acabou. E depois ele começa a me vender alguma coisa, ele começa de certa forma, me levar por outros caminhos, né? E aquilo ali para mim vai ser chato. O que eu vou fazer? Eu vou sair daquela página. E rapidamente eu vou sair daquela página. Eu vou ler ali o artigo e vou achar desinteressante. Então, quanto mais pessoas fizerem isso, mesmo que esse site seja bem... ele tenha vários links externos apontando para ele, mesmo que ele tenha vários outros fatores como esses que eu citei anteriormente, os robôs do Google vão dizer,
peraí, está havendo uma rejeição nesse texto aqui, está havendo uma rejeição nesse resultado. O que está acontecendo é que as pessoas não estão gostando. Esse cara não tem essa autoridade toda que eu pensei que ele tinha. Esse site não tem essa autoridade toda que eu pensei que tinha. E esse outro site aqui, por exemplo, um concorrente seu, esse outro site aqui, ele está tendo uma melhor aceitação. Então eu vou baixar esse nas buscas, na relevância, e vou subir esse outro. E é isso que vai acontecer com o seu site. Então o tempo de permanência das pessoas é muito importante. Portanto, nunca engane as pessoas, tá? Tem muitos sites que colocam aqueles títulos chamativos, aquela coisa, descubra o grande segredo de como fazer pipoca. Você nunca soube desse segredo, é algo tremendo. E a pessoa entra e ela vê que é uma besteira, uma bobagem. E ela diz, não gostei disso. E ela vai e sai, né? Então tem muita gente usando esses títulos chamativos e que vai se dar mal em posicionamento no ranking dos buscadores exatamente por conta disso. Porque quando cai nos algoritmos de relevância, é considerado como irrelevante por conta deste fator. Então são muitos fatores, né? A localização também é outro fator, tá? É outra coisa que precisa ser falada aqui. Por exemplo, se você está em São Paulo e você pesquisa aí, deixa eu usar um exemplo, cupcakes, né? Você pesquisa comprar cupcakes. Vou citar esse exemplo para você. Quem vai aparecer ali para você, se você mora em São Paulo, não é o cara que está no Nordeste, o site do cara que está lá no Nordeste. É o site da padaria da esquina que está mais próxima de você, por exemplo, e que vende cupcakes, né? Claro que essa panificadora ela vai precisar estar no Google, vai precisar trabalhar a parte de SEO e vai precisar ter uma otimização nas suas páginas, né, nos seus anúncios ali, para aparecer para você. Mas a localização vai influenciar também quando você estiver pesquisando alguma coisa, tá? Então, vão ter sites que não vão conseguir, vamos dizer assim, aparecer em primeiro lugar sempre, mesmo que eles tentem, certo? Porque vai haver esse fator aí como primordial. Então o Google vai olhar e vai dizer, não, esse cara está querendo comprar um cupcake e eu não vou jogar ele para aquela panificadora lá no Nordeste, eu vou jogar para essa que está mais perto dele, porque essa é mais relevante para ele, entende? Então é isso, é assim que funciona o algoritmo de relevância. Eu estou te explicando aqui nessa aula, que essa aula é uma aula introdutória, de uma forma grosseira, certo? Nós vamos estudar tudo isso aí no decorrer desse módulo e eu vou te ensinar a trabalhar isso aí, certo? Mas eu preciso que você tenha uma visão do que é SEO, do que se trata SEO, de como funcionam essas técnicas de SEO, exatamente para onde elas são voltadas, e elas são voltadas para isso aí, tá? Para como o site entende, para como o Google entende o seu site, para como o Google classifica o seu site, como ele indexa, né, através dos robots e tudo mais, tá bom? Bom, e tempo de existência. Esse aqui é um outro fator interessante, que é quanto tempo tem o seu site. É por isso que eu digo para você que não adianta tentar levantar um negócio na internet dentro de 6 meses, dentro de um ano, assim. Claro que um ano você já vai estar bem ranqueado, mas muita gente promete aí, você vai ter um negócio na internet em um mês, em 30 dias. Isso é mentira. É só se você for desembolsar dinheiro, mas no que diz respeito a orgânico, a tráfego orgânico, você não tem como ter, porque tempo de existência para o Google também conta como relevância. É claro que não é algo tão importante, que ele vai somar todos esses fatores que você está vendo aí, e outros fatores também que eu não vou mencionar aqui, certo? Mas ele vai somar esses fatores aí e ele vai considerar, por exemplo, se eu lancei um site essa semana vendendo cupcakes, mesmo que seja mais perto da pessoa que for buscar, né, como no exemplo que eu dei, primeiro ele vai mostrar da panificadora que já tem mais tempo na internet, que o site já está mais tempo no ar. Ele vai mostrar o site deles e vai mostrar o produto deles. Depois é que ele vai mostrar o meu. E assim sucessivamente. Se tiverem outros sites, né, o meu vai lá para baixo, né? A menos que eu faça alguma coisa muito espetacular, né, que eu comece com um bom trabalho de SEO
que eu comece com um trabalho assim bem engajado mesmo, aí eu vou conseguir ter alguns resultados mais rápidos, né? Mas se eu trabalhar o SEO bem, muito provavelmente eu vou passar do site mais antigo, mesmo eu tendo menos tempo, certo? Mas eu quero deixar claro para você que isso aí também é um fator importante. E a quantidade de conteúdo. Não adianta querer ranquear um site com 2, 3 páginas. Então eu vejo muita gente se reclamando na internet que lança, por exemplo, um site... eu já vi, vou citar exemplos de clientes reais, tá? Lançou um site de uma construtora. Tá lá a página com aquilo que a construtora faz, os serviços e tudo mais. Uma página só, uma página de contato, uma página da equipe, uma página para a pessoa fazer algum tipo de pagamento, alguma coisa, comprar o serviço, não sei. Enfim, ali o site tem umas 5 páginazinhas ali, com alguns dizerezinhos ali, com alguma coisa. Muito provavelmente esse site nunca vai aparecer exatamente no Google bem posicionado. Por quê? Porque o cara lançou o site dessa construtora hoje. Existem milhares e milhares e milhares de outros sites de outras construtoras, muitos talvez desses milhares até na cidade dele. Então essas pessoas já têm mais tempo, né? Essas pessoas talvez já tenham mais conteúdo, essas pessoas já tenham mais o que oferecer, né? Então, se ele também não tem quantidade de conteúdo, então o que seria interessante ele fazer? Seria interessante ele começar com uma estratégia de marketing de conteúdo com um blog dentro do site dele. Embora isso não seja tão relevante assim para o Google, no sentido de que é obrigatório você ter, certo? O blog, enfim, mas que você tenha conteúdo, porque se você vai ter conteúdo, certamente você vai estar falando sobre alguma coisa, né? E você vai ter palavra-chave ali, as pessoas vão pesquisar por essas palavras-chave, né? Então elas não vão só pesquisar por construtora, né? Elas vão talvez pesquisar o melhor preço para construir a minha casa, né? Melhor preço para nivelar o meu terreno, contratar uma equipe para construir ali uma equipe de pedreiros e ajudantes para construir a minha casa, para fazer o meu muro. Se você tiver um site de uma construtora com conteúdo falando sobre isso, sei lá, o melhor tipo de muro para tipos específicos de residência, né? Aí você cria uma estratégia de marketing de conteúdo e você vai aparecer muito mais bem posicionado, muito provavelmente você vai conseguir mais clientes do que aquele cara que só criou o site da construtora dele lá e colocou os dizerezinhos ali e pronto, acabou. A equipe dele, o escritório dele, onde fica, os trabalhos dos clientes e pronto, né? Muito provavelmente esse é o tipo de perfil na realidade da galera que precisa pagar para poder aparecer no Google, tá? Na realidade, não estou falando para você que é errado pagar, na realidade é muito bom ter essa opção de pagar, tá bom? Mas enfim, foque em um site que tenha quantidade de conteúdo, não pode ser pouco conteúdo, tem que ser muito conteúdo, tá? Quanto mais conteúdo, melhor. Ok, agora eu quero falar um pouco, para a gente já finalizar essa aula, sobre ideias erradas sobre o Google e SEO. Isso eu vou pegar aqui do depoimento de algumas pessoas que eu já vi na internet, até de clientes que eu já tive também, certo? E que talvez estejam na sua mente hoje e que você precisa entender isso melhor. O que as pessoas dizem, o que as pessoas falam sobre tudo isso que eu falei aqui acima? Sobre os robôs do Google, sobre esses critérios que o Google exige e outros buscadores exigem. Muitas pessoas dizem assim, olha, com isso o Google só dificulta para mim. Eu acho que o Google está querendo dificultar para todo mundo. E na realidade não é isso. Como eu expliquei, o Google está querendo oferecer o melhor conteúdo para a pessoa que está buscando. O alvo principal do Google é a pessoa que está buscando, ok? Então imagina aí você buscando uma coisa e você não encontrando. Você iria mudar de buscador, não é? Então o ponto principal, primordial ali do Google é fazer isso. Então imagina que quando eu coloco um site de uma construtora na internet,
Já existem milhões, talvez, de sites de construtoras. Por que o meu site vai aparecer primeiro do que aqueles que vieram antes de mim? Ou de todos aqueles outros sites? Então, o Google ele tem que estabelecer critérios para poder ranquear. E esses critérios é a relevância. E eu acho que isso é um algoritmo perfeito, assim. É muito bom que seja dessa forma. Mas tem um outro lado também, tá? Então, eu quero que você entenda que o Google não está querendo dificultar para você, não. Mas tem outro lado também que as pessoas falam. O Google não posiciona o meu site porque quer cobrar dinheiro para isso. Isso é uma verdade. Isso é outro ponto que você precisa entender. Mas você não precisa ficar com raiva disso. Isso não é algo necessariamente ruim. Isso é algo bom, né? Pode ser até uma vantagem para você mediante os seus concorrentes. Porque muita gente vem com essa mentalidade arcaica de dizer assim, ah, não vou pagar não, eu vou colocar lá. E coloca lá e de repente não tem visita nenhuma, né? E daqui a pouco começa a falar mal e dizer, ah, não presta, ter um site é uma bobagem, eu só gastei dinheiro. E tem muitas pessoas frustradas aí com experiências horríveis, né, quando colocaram o seu site na internet, mas porque não encontraram os profissionais certos, não foram orientadas da maneira certa, e por isso elas ficam assim meio decepcionadas. Mas que o Google ele quer ganhar dinheiro, ele quer. E ele vai priorizar a galera que paga também, tá? Tanto é que a primeira página do Google, ela é anúncios e mais anúncios. Quando você faz uma busca lá, eu vou mostrar para você agora, finalizando essa aula, você vai encontrar vários anúncios pagos, ok? Mas não tenha isso como algo negativo, não. Trabalhe a parte de SEO, que já vai te jogar mais para cima e que vai, vamos dizer assim, facilitar para você ser encontrado pelos seus clientes, mas também pague, porque pagar vai te dar vantagem sobre as pessoas que não pagam, certo? Então, quanto mais você puder investir, melhor para você. Outra coisa também, se eu não pagar o Google, nunca terei um negócio bem posicionado. Eu vejo muito isso. Muita gente, esse mesmo cliente que eu citei aqui no tópico anterior, que está em vermelho, ele diz isso, olha, eu vejo muito isso no Facebook. Olha, cara, esse negócio é ilusão, se você não pagar o Google, não adianta ter site não, tem que pagar, para vender tem que pagar. E é um cara pessimista, nojento, ridículo. Esse tipo de gente nunca vai para frente. E isso é uma falácia, isso é uma mentira. A internet não é somente o Google, ao contrário do que a gente falou aí à frente, né? Era isso que eu queria dizer para você também aqui, é que o Google não é a internet. Existem vários outros canais que você pode usar para captar tráfego, existem várias outras estratégias que você pode usar para captar tráfego, e se você fizer um negócio bem feito, né? O SEO bem feito, você vai sim ranquear bem no Google e você vai ter muitos resultados ainda do Google, ainda que o Google priorize muito a galera que paga, tá? O Google ele age com essa tirania mesmo em algumas áreas, mas tenha certeza que ainda é uma mídia muito boa. Vamos dizer assim, o tráfego orgânico, o tráfego grátis, ele ainda vem muito forte em peso aí do Google, tá? E de outros buscadores também. Então isso aí, se eu não pagar o Google, nunca terei um negócio bem posicionado, é uma mentira.